A grande guerra que irá virar o mundo de cabeça para baixo começou. Crianças que não sabem o que é paz, crianças que nunca viram a guerra. Seus valores são completamente diferentes. Fala galera, eu sou o Biga Biga e hoje vamos falar de caos na Terra dos Gigantes. One Piece 1146 está entre nós e com ele aí, mistérios do mundo de One Piece começam a ser resolvidos. Passado do Brook, volta de Enel, o que tem de especial nos gigantes. Tudo isso e muito mais em One Piece 1146. Mas antes, se você gosta de conteúdo de anime e mangá e gosta muito da obra de Eiichiro Oda, se inscreve no canal pra dar aquela moral. E muitíssimo obrigado aos 43 inscritos, que loucura! Semana passada eu disse 25, já estamos em 43. O último vídeo do 1145 foi incrível, bombou pra caramba. Aí vocês foram feras, comentários e likes e visualização. E meu Deus, o que tá acontecendo? Então, muitíssimo obrigado a você que se inscreveu. E muitíssimo obrigado a você que vai se inscrever. Você pode ser o 44º. E agora sim, bora! Começando pela história de capa, a gente pode ver a Ult agradecendo Yamato ali por ter salvo ela e o Page One, relativamente bem parecido com o Oden e o Kinemon, né? Quando o Kinemon faz a besteira lá de roubar lá o javali do Deus da Montanha, e aí o Deus da Montanha ataca a capital das flores, mas o Oden salva ele e encobre tudo, e aí o Kinemon jura seguir ele pelo resto da vida. E como eu tenho falado nos reviews anteriores, eu realmente acredito que vai rolar os Bainhas Vermelha 2.0. Isso pra mim já foi o indício número 1 desde que eu tô falando isso. Porque o Momonosuke vai precisar, né, de uma guarda mais oficial, assim, seria bem legal ter novos Bainha Vermelha, ainda mais porque os antigos estão virando os Daimyos das regiões. Como a gente viu com o Inuarashi, o Denjiro, porque como o próprio disse no começo da história de capa, eu quero ser como o Oden, né, e é exatamente o que o Oden fez, né, ele foi exilado lá da capital das flores e começou a dar um rolê pelo país de Wano, diferente da Yamato, né, que quis ir por vontade própria pra ser como ele. Bem, é o propósito herdado purinho aí. Eu cantei a pedra aí que eles iam se juntar, vai que eles não encontram outros piratas das feras aí perdidos em um ano pra formar esse grupo. E bom lembrar também que os Bainhas Vermelhos originais, eles todos praticamente eram bandidos aí, né, o Kinemon, toda a galera, o Ashura Doji, todos eram bandidos e depois viraram nobres samurais pra servir ao Oden, né, foi até um incentivo do Yasui na época. Mas o que eu realmente queria é que a Yamato fosse pro mar mesmo. Quem sabe aí com uma possível volta do LoL pro país de Wano depois de perder pro Barba Negra, eles não se juntam e ela dá no pé. E quando eu tava pesquisando aqui pra fazer o roteiro e lendo os capítulos, eu vi uma frase muito bacana do Oden, que ele diz assim: nunca sair, esse é o tipo de regra que eu mais odeio. Então se o propósito herdado realmente existe, Yamato sair do país de Wano é inevitável. Começando o capítulo, a gente começa exatamente de onde paramos o capítulo anterior e a gente já vê um quadrinho onde a Gunko se depara ali com os piratas do Kron. Detalhe para a belíssima composição desse quadrinho, viu? A gente consegue ver a Gunko de cima para baixo ali, olhando para os chapéus de palha e pro Kron. Até o Kron, que é gigante, ficou parecendo um pouco menor perto dela. E esse tipo de perspectiva de composição de imagem traz esse ar de superioridade para a Gunko, né? Ela tá em cima, olhando de cima para baixo, como se ela fosse mais poderosa, tanto em termos de poder como em termos hierárquicos, né, como ela mesma falou. Ela não se considera uma mera humana. Sem contar o contraste, né, dela usando os poderes da fruta da seta ali, fazendo parecer que ela tem um rabinho de demônio, e ela no quadrinho seguinte se autodenominando Deus. Ou melhor, respondendo que nós, os intrusos de Elbaf, são os deuses. Impecável, né, Eiichiro Oda, mostrando aí sua grandíssima maestria, não só em contar histórias, desenhar, mas em composição de imagem e linguagem visual. Importante também a gente reparar que o Brook, né, recebeu ali uma certa atenção nesse capítulo e ele já demonstra ali uma certa curiosidade quando ela fala que eles se acham os deuses, né, que a gente vai falar mais um pouquinho daqui pra frente. O Sopro já vai falando que esse papo torto aí é coisa de Tenryubito safado e que ela tá falando muito parecido com o Enel. Eiichiro Oda, não me faça criar expectativas, Eiichiro Oda. Eu sei que existem 1 milhão de teorias aí, o Oda deve saber também que existem 1 milhão de teorias sobre a volta do Anel agora em Elbaf. Eu, sendo bem sincero, não acredito muito nisso, né? A gente viu ele lá na história de capa. Se você veio do anime mais recente, talvez você não conheça, mas o Anel foi pra Lua, aparece lá uma historinha de capa, ele encontrando a civilização na Lua. Eu poderia até fazer um vídeo recap, se vocês quiserem, sobre toda essa história de capa, pra trazer aí os pontos da possível volta do Anel. Não vou falar agora porque, como eu disse, não acho que é uma coisa que vai acontecer. E eu não acho pelo fato de que, tipo, o objetivo do Enel era chegar em Fairyverse, lá na Lua. Ele chegou, então por que ele voltaria agora? Tá, beleza, ele viu coisas lá, e aí ele poderia trazer informações, o Oda com certeza
arrumaria uma desculpa ótima pra trazer ele de volta. Mas pra mim, não sei, como ele meio que já conseguiu o seu objetivo, não faz muito sentido pra mim ele voltar agora. E tem muito personagem que ainda não foi mostrado no passado também, como o próprio Brook. Mas só pra não deixar passado aqui, a gente sabe também que tem o Uruj, que é o último supernova que ainda não foi trabalhado aí dentro da obra. Ele é de uma raça celeste, talvez, quem sabe, em um possível flashback dele aí, a gente não conheça mais do Enel, mais de Birka, lá dos povos do céu e tudo mais. Aí vai, o Enel aparece no próximo capítulo e eu perco todos os argumentos. Enfim, a galera dos Piratas Kron fica pá ali, a Nami já fica perguntando por que você tá falando isso. O Kron fala ali que é os amigos dele e tudo mais. E a Gunko, bem fria, responde que, pô, eu não consegui sequestrar ele de outro jeito. Esse era o jeito mais fácil que a gente conseguiu, foi esse aí. Então, fazer o quê, né? Nessa hora a gente dá uma passadinha bem rápida de 3 quadrinhos, onde a gente vê a Ripley, a Lilith, a Bonnie e o Frank lá contra a nuvem dos sonhos, né? Ela foi derrotada com o rei de Calbin do Frank. Então tá tudo certo com eles, eles devem colar aí nessa batalha em breve. E Frank, né, se mantendo aí como nosso chapéu de palha MVP aí, né, assolando todos os seus inimigos nos seus arcos, diferente do Timbão aí, que eu falei no último capítulo, né, virou escada de Cavaleiro Sagrado. Enfim, eu só queria falar esse quadrinho porque a gente volta a ver aquela vegetação esquisita lá, que tava perto da instalação científica de Elbaf, com aquelas árvores meio redondinhas. Essas árvores, essa vegetação toda, eu falei muito sobre isso lá no meu review do 1144, recomendo, vou deixar aqui no card, no link da descrição, recomendo que vocês passem lá depois, e esse vídeo meio que se complementa com esse, com algumas coisas que eu ainda vou falar. Continuando, algum fala que tem que escoltar as crianças pra Terra Sagrada, que faz com que já fique ressabiado ali nosso Jimbão e a outra rapaziada pra sacar que ela é um Teriumbito e que o objetivo deles é levar as crianças pra Marijoa. O Usopp já começa a dar uma desesperada ali, porque ele não deve ter muitas lembranças do último BO que aconteceu quando eles mexeram com o Teriumbito, né? Chegou o Kizaru, eles se separaram e tudo mais. Mesmo assim, ele já nota que ela é totalmente diferente dos outros Teriumbitos que ele conheceu, né? Que é o chama pra frase do capítulo onde o Brook fala que talvez ela esteja acima deles. Ela pode fazer parte dos Cavaleiros Sagrados. Quando eu li, eu falei, epa aí, senhor Brook, o esqueleto. Como é que você sabe dos Cavaleiros Sagrados? Bom, a gente já tava atento, né, porque ele teve aquela reação do ponto de interrogação, mas a resposta já veio rápida. Porque ele falar isso já deixa nós, fãs de orelha em pé, a gente não conhece muito do passado do Brook. Ainda mais o passado antes dele ser um pirata. Ele é bem mais velho que os outros Chapéus de Palha, né? Ele tem 90 anos, então pode ser que ele guarde algum tipo de informação ali, não de propósito, claro, mas talvez ele tenha algum conhecimento que seja importante para a história agora, talvez através dele a gente receba algum tipo de explicação. Antes da gente entrar agora nos detalhes sobre o Brook, eu só queria deixar aqui o detalhezinho do quadrinho, o contrário do que a gente viu lá no primeiro quadrinho, né? A gente vê os Chapéus de Palha de baixo para cima, olhando pra Gunko, dando uma impressão ali de boss fight final, alguma coisa assim, dando lá em cima e eles todos posicionados embaixo para combater ela. Ele tirou da mestre da composição, né? Já falei isso antes. Bom, essa fala do Brook pode remeter a duas coisas. Primeiro, a menos chamativa, é que a Gunko, quando foi apresentada, ela não tem o título de Saint, né? Ela não é uma nobre mundial, mas mesmo assim está acima deles como cavaleiro sagrado. Como eu venho falando nos vídeos, né? A Gunko é esse personagem meio cinzento, que a gente provavelmente vai conhecer o passado. Eu, pelo menos, gostaria bastante. E acho que depois desse capítulo, eu, pelo menos, descartaria completamente a chance dela ser uma espiã do exército revolucionário. As falas, as atitudes dela remetem muito mais a alguém que foi corrompido, né, e foi criado nesse ambiente para se tornar a pessoa que ela é hoje, coisa que já é clara pelo seu nome, né, Gunko, a criança do exército. Reforçando a minha fala do começo do vídeo aqui, né, que é parte do discurso do Doflamingo lá em Marineford. A Gunko é uma criança que não conheceu a paz, meio parecido com o que acontece com a Cipis, né, que eles pegam os órfãos lá e treinam, só que de maneira muito mais medonha por estar ligado aos novos mundiais, que são esses caras nojentos aí, e sabe-se lá o tipo de coisa que eles fazem com esse tipo de pessoa. Mas eu não descartaria uma possibilidade dela se desestabilizar de alguma forma nesse capítulo, meio que acontecer alguma coisa que deixe ela em choque, ou enfim, desestabilize mesmo ela de alguma forma. E tem uma coisa nesse capítulo que me deixou um pouquinho curioso, que é depois do discurso dela, que a gente ainda vai falar, que ela fala assim: só estou cumprindo com o meu dever, mas talvez tudo isso seja em vão. Ou seja, existe um certo ar aí de que ela mesma não se acha uma peça importante da história, que ela é apenas uma engrenagem ali no meio de tudo, algo completamente descartável. Meio diferente do Kizaru, né, que falou que se acha ali uma engrenagem dentro da marinha, mas a gente vê que todo o arco dele, ele tem sentimentos, né, ele não queria fazer aquilo com os amigos dele, mas acabou fazendo por ser parte dessa engrenagem. A Gunko não, ela tá mais pra alguém que só tá ali porque ela não conhece outra coisa que não seja aquilo, e que ela foi treinada pra ser assim, não se importar com nada, que ela não tem nenhum tipo de perspectiva de crescimento, de mudança, de nada. Aquilo ali é aquilo ali, que ela tá ali pra cumprir isso, e se ela não cumprir, alguém vai cumprir no lugar dela. Lembrando
lembro também que ela comentou ter medo de Nika lá naquele outro capítulo. E talvez seja isso que falte nela, alguma figura maior pra ela que faça com que ela se importe mais com as coisas. Diferente de veneração e hierarquia que ela tá acostumada, mas alguém que ela realmente se importe, né, com sentimentos. Quem sabe a gente não tem um momento de disrupção assim com o Brook, né, já que a gente viu que ela curte muito o som dele. E claro, a gente sabe que a música tem um poder muito forte de tocar as pessoas. E falando no Brook, a gente chega na segunda coisa que a fala dele remete. E é o que chama mais a atenção da gente, né? Que é o simples fato do Brook ter dito ela, né? Como diabos o Brook conhece os Cavaleiros Sagrados? Tipo, a própria menção desses caras é simplesmente escassa na série inteira. A gente vê lá com o Sakazuki no Reviera e o Dragon naquele painel icônico, no flashback do Kuma em God Valley. E mais por agora em Elbaf. Então é muito surpreendente a gente ter um Chapéu de Palha que conhece esse grupo e ainda mais que não é a Robin. Enfim, o Brook é um personagem muito misterioso ainda, apesar da gente estar com ele há bastante tempo. A gente conhece parte da história dele ali. A gente sabe que 52 anos atrás ele fazia parte dos Piratas Rumbar, que eram os piratas lá que só entravam quem gostava de música. Eles são originários ali do West Blue. O Brook comenta até que antes dele ser pirata, ele era comandante de um comboio em um certo reino, que aí já começam a parte das teorias e tudo mais. Mas eventualmente ele se tornou pirata, né? Virou o capitão dos Piratas Rumbar depois da partida do York, quando ele ficou doente. E basicamente é isso, mas claro, né? A gente sabe também que tem a história da Labum e tudo mais, é o objetivo maior dele, né? Reencontrar a Labum, tocar Bink no Sake junto com Tone Dial lá na última apresentação dos Piratas Rumbar, vai ser uma cena muito linda, né? Que nem eu falei, a música tem o poder de tocar as pessoas, mas antes disso, né? A história dele do passado a gente não sabe, e tem que ter alguma coisa. É Eiichiro Oda, você conhece Eiichiro Oda, tem que ter alguma coisa. E essa coisa ele já deu a brecha, né? Ele falou que era líder de um comboio em um certo reino, né? Ele virou espadachim lá e tudo mais. E a gente não pode esquecer que lá em Sabaody, quando a gente conheceu o Silver's Rayleigh, e eles estão conversando sobre o Roger, o Brook fala que existia um pirata novato com esse mesmo nome. Ou seja, o Brook navegou na mesma época que o Roger navegou, só que um pouquinho antes, né? Quando ele era apenas um novato. E se ele conhecia o nome do Roger, existe uma possibilidade imensa dele conhecer o nome do Rox. Rox Echebeck era o pirata mais infame dessa época, então com certeza o Brook deve conhecer esse nome. Talvez um possível encontro dele com o Loki aí, alguma coisa assim. Se não rolar esse nome, a gente não pode ter mais um flashback aqui em Elbaf pra mostrar pra gente mais sobre o Shebeck e sua tripulação. E uma coisa que eu pensei enquanto eu escrevi o roteiro, a gente sabe que o Shebeck era muito cruel. Será que não foi ele que atacou a tripulação do Brook lá no Trial of Florian Triangle? Lá no Florian Triangle com a... Nossa, foi difícil falar Florian Triangle. Com aquelas armas envenenadas, né, que o fim dos Piratas do Rumbar foi porque eles entraram lá no Florian Triangle e acabaram sendo atacados por piratas, né, com armas envenenadas. Aí acabou que todo mundo morreu. Seria bem típico de um pirata cruel usar armas envenenadas. Talvez seja viagem demais. Outra coisa que eu considero importante é que a gente vê lá no flashback do Brook que ele já tinha a cicatriz que ele tem no rosto hoje. Quem sabe a gente não vai conhecer finalmente a história de como ele conseguiu essa cicatriz no rosto e um pouco mais do seu passado. Mas com certeza o que mais pega é esse rolê dele ter sido um comandante, né? Como eu falei, vindo do West Blue, lugar onde a gente tem ilhas tão icônicas como Ohara, God Valley, ele ter 90 anos, né, ele ter navegado nesse período, abre espaço pra ter muita coisa interessante na história dele. Eu realmente comecei a criar uma expectativa do passado do Brook ser revelado agora. Quem sabe a gente não tem um rolê parecido com o Kuma no sentido de que a gente vai ver um pedaço da história que é importante pro mundo de One Piece, só que restrita a uma perspectiva de uma pessoa só, no caso, o Brook. E só pra finalizar essa parte, eu queria comentar um pouco rapidinho sobre algumas teorias sobre Thriller Bark, que como a gente sabe, veio do West Blue, ou seja, aquela parte inteira veio do West Blue, o lugar onde tinha God Valley. Então a gente tem a ilha de God Valley que sumiu do mapa, simplesmente, e a gente tem Thriller Bark. Quem sabe Thriller Bark não é um pedaço de God Valley. Eu gosto muito dessa teoria, apesar de que 38 anos atrás, quando a ilha sumiu, o Moria teria apenas 12 anos, mas nada impede dele ter achado essa ilha e transformado num barco depois. Então tem esse pontinho meio negativo da teoria, mas o ponto mais importante e positivo da teoria é que os zumbis lá de Thriller Bark são basicamente os Piratas Rocks, né? Tem até várias imagens na internet aí de comparação, a gente tem confirmadíssimo o Capitão John lá, mas é claramente os Piratas Rocks lá na ilha de Thriller Bark como zumbis. Continuando o capítulo, agora que o vilão já explicou seu plano maléfico e confirmou ser parte dos Cavaleiros Sagrados, vamos entrar em combate. A seta da Gunko começa a perseguir o Soap, a Nami usa um Thunder Shock Tempo, fazendo com que os Zeus ali virassem um tubarão de choque e perseguisse a Gunko, combinando
usando o seu clima tático com Zeus. O golpe dá errado, né? Porque algum simplesmente dá uma girada ali no golpe e faz com que se redirecione, né? Fazendo com que atinja o Brook. E em meio à batalha, a Gunko começa um discurso muito curioso. Então vamos por partes. Ela diz que um dia esse mundo atual deixará de existir. Pelo menos era o que pensávamos. Aqui, quando ela fala sobre o fim do mundo, pra mim, ela não fala só sobre o fim do mundo de forma literal, né? Com catástrofes, com o mar subindo, que nem a gente viu, com o disparo de Uranus e Mother Flame. Mas também o fim do mundo de forma mais metafórica, talvez, como uma nova era. E ficou com esse ar principalmente porque ela disse que é o mundo atual, ou seja, a forma como as coisas são regidas atualmente. Que remete muito a uma fala do Nasujuro lá, junto com os outros Gorosei, sobre ser necessário fazer uma grande limpeza no mundo. Continuando, ela diz: alguns humanos acabaram descobrindo e revelaram isso ao mundo. E agora que chegamos nesse ponto, já não tem mais como parar. E aí mostra as imagens, né, do Clover, da Nico Olvia, do Vegapunk no discurso, que foram meio ali as chamas da revolução, né, os responsáveis por trazer à tona as verdades do governo mundial e plantar a semente da dúvida no coração das pessoas. Claro, tem o Dragon, né, que é o do exército revolucionário, mas foram essas pessoas que trouxe à tona aí as verdades do passado. Começando pelo Clover, que a gente descobriu recentemente ser um D, e que tudo começou quando ele achou um objeto do século perdido, que fez com que atiçasse a curiosidade dele ali e começasse a pesquisar e tudo mais. Objeto esse que eu imagino ser o Globo de O'Hara, mas eu vou entrar mais em detalhes sobre o Globo de O'Hara um pouquinho mais pra frente, mas muito provavelmente é o Globo de O'Hara. A gente vê que é o único objeto estranho lá no flashback, e que tem muito cara de ser um objeto do século perdido, né? Hoje em dia eu não imaginaria no mundo de One Piece um globo daqueles. A Gunko continuou o discurso dizendo: ninguém mais consegue parar e que a contagem regressiva já começou. Meio que seguindo a lógica que já deu bigode, né? Todo mundo já tá sabendo demais. Vai dar ruim pros Tenryubitos, tanto que ela não fala sobre ela fala no plural, ela fala nós, ou seja, realmente uma parada que nem eu falei do Nasujuro lá, né? De que tem que fazer uma grande limpeza, tem que rodar com a rapaziada pra que a gente fique tranquilo. Nós, os deuses do mundo, fiquem tranquilos. Então ela diz que uma grande guerra que engolirá o mundo inteiro está prestes a começar. E quando isso acontecer, com quem os gigantes se aliarão, será um fator importante para o resultado da guerra. Quando eu li isso, eu já falei, eita, hein? Essa frase e o discurso todo, como no geral, remetem muito ao mural de Elbaf, lá do capítulo 1138. A gente consegue ver muito das coisas que ela fala, né? Essa grande guerra com certeza tá ali representada. Mas essa frase em específico, sobre a guerra e sobre os gigantes, ficou com um tom um pouquinho diferente das outras, né? Tem muito mais cara de profecia, como se ela, ou melhor, eles, soubessem de algo que vai acontecer. Talvez, quem sabe, os Cavaleiros Sagrados, os Tenryubitos, não começaram a se mover por agora realmente por causa do discurso do Vegapunk, né, que atiçou muito mais as pessoas do mundo inteiro. Mas não é de hoje que o governo mundial tá envolvido com Elbaf. Porque, literalmente, nossa odiada Madre Carmel estava lá trabalhando pro governo. E graças a ela até que o primeiro gigante entrou na marinha. Sem contar que, como a gente viu lá no final do capítulo, os Cavaleiros Sagrados conhecem pelo menos o nome do Harold, né? Então há pelo menos 60 anos aí tiveram tentativas de aproximação por parte do governo. E um ponto muito importante que, segundo o LoL, lá em Punk Hazard, há décadas que o governo mundial não faz experimentos de gigantificação com as pessoas. Que pode indicar que mesmo sem ser um gigante puro ali de Elbaf, o governo mundial ainda busca esse tipo de poder através da gigantificação. Seja qual for o motivo, para favorecer eles ou por algum tipo de importância maior dos gigantes na história. E outro personagem que menciona uma grande guerra também é o lendário Barba Branca, lá na sua frase final no arco de Marineford, que ele fala que o governo mundial vive com medo da grande batalha que engolirá o mundo inteiro. Pesquisando mais sobre a mitologia nórdica e o papel dos gigantes, eu li que eles são como se fossem as forças da natureza, por assim dizer. Eles nascem do primeiro ser vivo, né, o gigante Ymir, que é um mega gigantão, um enorme gigante, e meio que de forma resumida eles representam esse ciclo de criação e destruição. Ymir, o primeiro ser vivo, e Surtur, o gigante de fogo, que queima Yggdrasil e queima todo mundo para que ele possa renascer. Temáticas, né, muito parecidas com o que a gente vê agora em One Piece, ainda mais com o Loki tacando fogo lá na Árvore Adão. Inclusive, a partir de Ymir, né, o primeiro gigante, que surge o mundo, né, o seu sangue viram os mares e sua carne vira a terra. E quem mata ele é Odin, representando os deuses na mitologia. Então, quem sabe os gigantes não têm um papel mais importante no passado em relação à criação do mundo em si. Quem sabe Nika, né, a divindade lá, original do primeiro mundo, não era um gigante. E tem uma parada que já tá na minha mente já tem um bom tempo,
que se liga com todo esse papo que a gente tá falando aqui agora e tem a ver com o Globo de Ohara, que eu falei um pouco mais cedo que eu ia falar sobre. Acho que todo fã de One Piece já notou que esse Globo de Ohara apresenta um mundo um pouco diferente do que a gente conhece, com outros planetas em volta, com muito mais terra, ao invés de pequenas ilhas. E quando a gente soma isso aos gigantes comuns que a gente conhece lá de Elbaf e todo o conhecimento que a gente adquiriu recentemente de que o mar subiu em muitos níveis, pra mim dá a impressão que o mundo de One Piece é extremamente gigantesco, parecendo que na verdade os povos originários ali desse planeta eram na verdade os gigantes. E esse pensamento foi reforçado pelos objetos gigantes que a gente conheceu recentemente, como o Nigashima lá com a katana, e o Nigashima ser um crânio, a espada gigantesca que tá enfincada lá em Elbaf. Coisas que são completamente desproporcionais ao tamanho das coisas que a gente conhece atualmente, mesmo para os gigantes atuais. E mesmo que os gigantes não fossem exclusivamente os únicos a viverem nesse planeta, onde tinha menos água e que tudo parecia muito maior, eles eram pelo menos mais desenvolvidos, como a gente viu com a instalação científica de 3.000 anos atrás, agora em Elbaf, ou no mínimo eles dominavam tudo, né? Por uma questão de proporção mesmo. Eles são maiores, o espaço da Terra era muito grande, eles são maiores. A gente vê a dificuldade dos chapéus de palha, por exemplo, em se locomover em Elbaf. É praticamente impossível eles saírem andando por aí sozinhos, demoraria muito para chegar em qualquer lugar. Sem contar que o próprio Somers fala lá no finalzinho do capítulo sobre os gigantes, né, terem dominado esse mundo outrora. E uma curiosidade, enquanto eu escrevi o roteiro e ia pesquisando, lendo os capítulos, eu me deparei com uma fala que eu já tinha até esquecido do Inuarashi e do Nekomamushi, de quando eles saem de Zou quando eles eram criancinhas, indo em direção ao país de Wano. Que eles falam, né, que ficaram sabendo que o mundo lá fora tem várias ilhas. Aí um deles responde assim, eu fiquei sabendo que tem 5. Aí tipo, uau, 5 isso tudo? Tipo, como assim 5 isso tudo? Tem milhares de ilhas por aí. E eles falam que 5 é muito, ou seja, o pessoal que ficou lá em Zou, né, 1000 anos lá, em cima do elefante esse que é desproporcionalmente muito maior do que quase praticamente tudo que a gente conheceu, que nem as coisas que eu comentei aqui agora, né, o Nigashima e a espada. Enfim, as coisas vão se complementando, né? Um elefante gigantesco, bem desproporcional com o resto do mundo. A galera de Zou que ficou lá, os Minks, 1000 anos em cima do elefante, tinha uma noção muito diferente de como é o mundo atual. Eles pensavam ter apenas 5 ilhas, né? Apenas continentes, na verdade. Enfim, mais partes da história se encaixando, né? Desde o ano a gente vem embalado com muita coisa sendo respondida, mesmo que às vezes de forma enigmática, né? O Oda ainda assim tá dando pra nós as peças ali do quebra-cabeça, pra que no final tenha uma peça que vai encaixar tudo e fazer com que tudo faça sentido. Recomendação rápida sobre o vídeo que eu falei sobre a geografia do mundo e mais coisas sobre as coisas gigantes que tem, que foi o vídeo passado do review do 1145, e também uma recomendação rápida do vídeo do review do 1142 que eu falei sobre o Ragnarok, né? Eu fiz uma mega pesquisa sobre o Ragnarok, sobre algumas coisas, e ao que tudo indica, já tá muito claro, o Ragnarok começou no mundo de One Piece, né? Então eu vou deixar no card e no link na descrição também esses 2 vídeos que se encaixam bastante com esse aqui. Continuando o capítulo, só pra calar minha boca em relação ao vídeo anterior, o Usopp vai lá e literalmente explode a Gunko em 1 milhão de pedaços da cintura pra cima, e geral fica chocado com o Usopp, como assim tu explodiu a mulher? Mas ela bizarramente começa a ser regenerada, assim como acontece com os Gorosei, que a gente viu lá em Egghead, indicando mais dos poderes do abismo aí, os poderes de Mu. A gente ainda não sabe de qual é ainda desses poderes, né? No começo pensava-se até que fosse algo exclusivo para os Goroseis, mas aparentemente não, né? Pode ser até que seja uma variante desse mesmo poder do Gorosei, até porque eles são imortais, né? Como a gente viu lá com Saturno, no flashback 200 anos atrás, exatamente como ele era no mundo atual. E depois disso, pra mim, virou praticamente canon que aquele poder de seta que a gente vê lá no Reviere, que mata o Rei Cobra, era realmente o mesmo poder da Gunko, né? A fruta da seta. Mas sabe-se lá como o Imu, ou então como os Goroseis tiveram acesso a esse poder. Bem curioso até agora esses poderes bizarros que não parecem ser de Akuma no Mi. Bom, a Gunko continua seu ataque ali usando os poderes da seta de forma bem esguia ali, meio ágil. Eu acho muito maneiro a forma como ela usa os poderes da fruta dela. Ela é bem eclética e mostra que tem um controle incrível sobre a fruta, talvez indicando que ela consiga até despertar ela. Ela usa para puxar o Kron pra cima, enforcando ele, que nem fez com o lobo do Loki. Faz com que o Brook e o Jinbei se acertem, enquanto desliza e acerta a Nami e o Usopp. E bem como eu disse no último capítulo, os chapéus de palha foram usados de escada. Nosso mano Jinbão foi escalado para que a Gunko, um cavaleiro sagrado, ficasse lá no topo do nível de poder.
Sem contar que durante esse fight todo ela ainda controla as crianças em direção ao porto. Os piratas do Kron então são desfeitos e todos são jogados pra fora do barco. Enquanto isso, a gente vai pra Escola da Morsa, onde a gente vê o Kirihan, que solou completamente o diretor Kiba e dá um ipom nele. Parece que o gigante gosta de tomar ipom. Ele usa os poderes da fruta dele pra fazer a professora antes de dormir. Tudo isso pra chegar no Dengumushi e usar um Dendemushi pra fazer com que os Somers façam um pronunciamento geral em toda Elbaf. Pronunciamento esse que eu imagino que seja o gatilho que vai fazer com que o grupo do Luffy lá, que tá no submundo, suba para o Reino do Sol e comece, enfim, a grande batalha entre eles. O Somers pede então para que espere um pouquinho, porque em uma página dupla final a gente vê o resultado do caos na Terra dos Gigantes. Jaguar de Sol aparece então completamente surrado e ensanguentado em frente ao imponente Cavaleiro Sagrado, segurando um Kanabo, a mesma arma do Kaido, só que feito da fruta dele, né, a fruta do espinho. Por isso, todos aqueles espinhos no chão. Kanabo esse que provavelmente tá imbuído de haki, né, ele tá meio preto. Sol então faz um pedido final para Nico Robin e o Chopper para que eles fiquem calados e escondidos dentro da sua barba, enquanto cai de frente e de cara nos espinhos. Por favor, Oda, não mata o Sol de novo, cara. Ele já sofreu demais. Enfim, não acho que o Chopper e a Robin vão dar conta dos Somers. Antes desse capítulo, eu até apostaria que sim, né? Quem sabe usando o Monster Point e a Robin usando aquela forma gigantesca dela com a fruta, não desse uma surra nos Somers ali. Mas depois do que a Gunko fez com os chapéus de palha lá no barquinho dos Piratas Kron, humilhando eles completamente. Mas mesmo assim, acho que Robin e Chopper, ainda mais sem haki, não dão conta dos Somers. E eu já tô falando faz tempo dos Somers versus Gaban. Coloca o nível dos Cavaleiros Sagrados um pouco acima no degrau, fazendo com que realmente eles sejam uns inimigos bem poderosos, e entrega pra gente o que a gente quer ver, né? Um Gaban surrando alguém. E pra finalizar o capítulo, o Somers faz uma frase bem intrigante, né? Sobre toda essa paz que tá rolando agora em Elbaf com as criancinhas, é tudo baboseira. Tá, calma aí que essa é uma parte interessante ainda. E que os gigantes, na verdade, são guerreiros. E com aquele poder que abalou o mundo, eles serão seus mercenários, Harold? Aí eu fiquei pensando, será que os chifres dos gigantes ancestrais dão a eles algum tipo de poder, algum tipo de boost de força? Sei lá, um modo berserker, alguma coisa assim, fazendo com que eles sejam mais violentos? E aí o Harold meio que conversou com o governo mundial, só que aí ele cabritou o governo mundial e aí pra provar que ele cabritou mesmo, arrancou os próprios chifres e começou uma era de paz em Elbaf. Tipo, já tava meio na cara que ele fez a Era de Paz de forma proposital. Só que eu tinha pensado que ele tinha feito isso pra fazer com que Elbaf fosse enfraquecida. Mas agora, depois dessa fala, ficou meio que parecendo que ele fez pra que Elbaf fosse enfraquecida por um outro propósito. Tipo, mais pra que eles realmente entrassem numa Era de Paz e não fechassem com o governo mundial. E dá a entender isso porque o Somers realmente fica muito irritado com Harold naquele último quadrinho. Enfim, loucura completa esse capítulo. Eu achei bem interessante. Teve muitos segredos bacanas aí, principalmente em relação ao Brook e o discurso da Gunko, né, que foi bem curioso lá, aquela parte final. Inclusive, eu fiquei muito na dúvida e queria saber o que vocês acham. Vocês acham que, se os Cavaleiros Sagrados forem derrotados, eles vão desintegrar e voltar pra Marijoa, ou eles vão ficar lá mesmo derrotados e tudo mais? Eu, depois da Gunko, tive a impressão de que, se eles forem derrotados, eles vão acabar sendo desintegrados e voltar pra Marijoa por causa do poder do abismo. Agora vamos pro nosso Yellow Period, né, onde eu vou falar aqui de um assunto mais off-topic em relação ao One Piece e anime mangá, apesar de que hoje eu queria muito recomendar uma obra especial, que é Blue Period, né, que foi da onde eu tirei meio que o nome dessa parte desse quadro aqui que eu faço no final dos vídeos. É uma obra muito legal que tem uma temporada só lá no Netflix, que foi adaptado do mangá, que retrata ali um pouco sobre a vida pós-escola, por assim dizer, apesar de que na primeira temporada retrata mais em relação à escola, de um aluno ali de ensino médio, bem slice of life, padrão de anime, mas é muito da hora porque é um anime de arte. É um cara ali meio que se descobrindo como um amante de arte, e aí na primeira temporada você vai descobrindo tudo o que acontece com ele, porque ele começou a gostar de arte e qual caminho na arte ele quer seguir. É fantástico, a música é tudo muito da hora, mas pra mim um mangá é sensacional. A autora, né, ela era uma ex-artista plástica antes de ser mangaka, então isso faz com que a arte do mangá seja bem única em certos momentos. Ela realmente consegue ali trazer algumas perspectivas, trazer estilos artísticos diferentes no meio da obra pra combinar com o que tá acontecendo, e é muito bom mesmo. O único probleminha, assim, que talvez possa incomodar você é que ele infelizmente está em hiato no momento. Pelo que eu consegui pesquisar mais ou
menos, pelo que eu entendi, a autora acabou tendo um filho recente, por isso que tá em hiato. Posso estar falando besteira, porque eu não pesquisei muito fundo sobre isso, mas eu acho que é isso mesmo. E então, se é isso, é provável que algum dia volte. E eu acho que vale a pena demais, mesmo estando em hiato, e dar uma conferida, nem que seja na primeira temporada, porque a primeira temporada é uma obra bem fechadinha, com início, meio e fim. Eu até me surpreendi muito quando eu fui ler o mangá, porque quando acabou a primeira temporada, eu fui pesquisar pra ver se tinha um mangá, né? E eu vi que tava saindo ainda. Eu pensei, pô, se teve a primeira temporada e tá saindo, é possível que tenha mais conteúdo. E de fato, o conteúdo seguinte da primeira temporada é incrível, incrível mesmo. Era um mangá mensal, né? Então os capítulos, eles são bem longos, se eu não me engano. Chegou quase no capítulo 70 antes do hiato. E são mais ou menos 60 páginas cada capítulo. Então tem muito conteúdo e vale a pena demais conferir. Porque, como eu falei, vai além do que eu imaginava. Tão além quanto a misteriosa instalação científica que eu falei nesse vídeo que tá aparecendo desse lado de cá, mais impactante como o início do Ragnarok no mundo de One Piece, que eu falei nesse vídeo do lado de cá. E se você assistiu até aqui, meu muitíssimo obrigado. Se você não é inscrito, por favor, se inscreve no canal para dar aquela moral. Vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço e fui!